Olá! Já pararam para pensar que os lugares onde a gente vive não são só um cenário, que na verdade eles contam histórias? É como se fossem livros vivos com capítulos e mais capítulos escritos uns sobre os outros ao longo do tempo. É nessa ideia que a gente vai mergulhar hoje. Então, vamos começar com essa provocação aqui. Será que as nossas cidades são só um amontoado de concreto? Ou elas são, na verdade, verdadeiros livros de história? Com cada rua, cada praça, cada prédio sendo uma página que conta um pedaço da nossa jornada. Querem ver um exemplo disso na prática? Olha só essa imagem de Natal lá no Rio Grande do Norte. De um lado, o Forte dos Reis Magos, uma construção do século XVI. E logo atrás, o quê? Arranha-céus supermodernos do século XXI. É isso, é o passado e o futuro dividindo o mesmo metro quadrado, uma prova concreta do que a gente está falando. E essa convivência de épocas diferentes no mesmo lugar nos leva direto para a ideia central do nosso papo, uma frase genial do geógrafo brasileiro Milton Santos. Ele disse: "O espaço é a acumulação desigual de tempos." Guardem bem essa frase, ela é a chave de tudo. Ela quer dizer que o espaço onde a gente vive é, na verdade, uma grande colagem de vários momentos da história. Ok, mas para a gente entender de verdade essa história de acumulação de tempo, a gente precisa primeiro dar um passo para trás e definir. Afinal, o que é o tal do espaço geográfico? E olha, não é tão simples quanto parece. Vamos ver como ele se divide. E aqui está o pulo do gato. O espaço tem tipo duas faces que não se separam. Uma é a dimensão material, sabe? Tudo aquilo que a gente pode ver e tocar. Os prédios, as ruas, a natureza. A outra é a dimensão imaterial, que é a rede de relações, as histórias, a cultura, tudo que dá sentido para esses lugares. Uma coisa simplesmente não existe sem a outra. Então, vamos começar nossa viagem por essas camadas de tempo, lá no comecinho de tudo. Naquele momento em que a relação da humanidade com o planeta era completamente diferente do que é hoje. Nesse primeiro estágio, que a gente chama de meio natural, a humanidade vivia num diálogo bem direto com a natureza. As técnicas eram mais simples, focadas na sobrevivência, em plantar e colher, e o espaço, claro, era todo organizado em função disso, da agricultura e das primeiras rotas de troca. E aí, tudo muda. Chega a Revolução Industrial e, nossa, ela não só acelera a produção. Ela vira o mundo de cabeça para baixo, reescreve a paisagem e o jeito como as pessoas viviam. O mais interessante aqui é ver o efeito dominó. As máquinas criaram as fábricas se tornaram um imã, puxando gente do campo para a cidade, e essa migração gigantesca fez o quê? Fez as cidades explodirem, crescerem de um jeito desordenado e criarem um tipo de espaço urbano que nunca tinha existido antes. Agora a gente avança no tempo, direto para o século XX. E aqui, a ciência e informação viram as novas estrelas do show, começando a conectar o mundo de um jeito que ninguém antes podia imaginar. O século XX foi uma aceleração constante, né? As guerras mundiais, a Guerra Fria, tudo isso, por mais terrível que seja, acabou impulsionando a tecnologia num ritmo alucinante. E aí, a partir dos anos 70, a revolução digital entra em cena e começa a criar uma nova camada. Uma camada de informação por cima de todo aquele meio técnico que já existia. E isso tudo nos traz para agora, para o nosso dia a dia. Hoje a gente vive num mundo onde tem uma camada digital invisível, mas que está em todo lugar, sobrepondo tudo que a gente faz. É o que chamam de meio cibernético. Essa é a nossa realidade. É a famosa internet das coisas, onde nosso relógio, a nossa geladeira, o nosso carro, tudo está conectado, gerando e trocando informação o tempo todo. Essa rede de dados não é algo separado. Ela convive e interage com o nosso espaço físico a todo momento. Certo. Então o que acontece quando a gente junta todas essas camadas? A natural, a técnica, a científica e agora a cibernética, todas existindo ao mesmo tempo? Bom, aí a gente chega no grande paradoxo do nosso mundo. E para entender essa complexidade, a gente pode usar dois conceitos que ajudam muito: espaços luminosos e espaços opacos. Pensem nos espaços luminosos como os grandes centros globais superconectados, onde a informação e o dinheiro fluem na velocidade da luz. Já os espaços opacos são as áreas que ficam mais à margem, com menos acesso a essas redes. E a ironia é que, muitas vezes, são esses espaços opacos que fornecem a matéria-prima que alimenta a luz dos outros. Ou seja, a tecnologia não conecta todo mundo por igual. E é aqui que mora o grande paradoxo do nosso tempo.
Por um lado, o mundo nunca esteve tão conectado, tão articulado por redes de transporte e comunicação, mas por outro, ele também é profundamente fragmentado. As mesmíssimas redes que nos unem acabam também aprofundando as desigualdades. E a gente termina com uma reflexão para levar para casa. Da próxima vez que olharem pela janela, tentem enxergar essas camadas de tempo. E a pergunta que fica é: que história o nosso presente está escrevendo para o futuro, hein? A resposta, como a gente viu, está sendo gravada na paisagem ao nosso redor agora mesmo.